Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E no vídeo de hoje, nós vamos falar novamente sobre a certificação OEA, a certificação de Operador Econômico Autorizado. E para falar sobre este tema, o convidado de hoje é o Patrick Souza, sócio da Filos Global Services, uma empresa que atua na frente como Trade Compliance e governança também. Oi, Patrick, tudo bem contigo? Oi, Sheila, muito obrigado pelo convite. É uma felicidade falar com você. Ah, imagina, eu é que te agradeço, Patrick. Muito obrigada já de antemão, né, pelo teu tempo, pela oportunidade. E eu tenho certeza que as informações que nós vamos estar compartilhando aqui vão ser muito ricas para todas as pessoas aí interessadas em saber mais a respeito da certificação, né? E ser uma empresa certificada OEA são aquelas empresas que são vistas, né, como parceiros estratégicos, né, das aduanas, né? São aquelas empresas que comprovam a confiabilidade, a previsibilidade também das suas operações, o que deixa o processo muito mais fluido também. Mas a gente sabe que não está vinculado somente, exclusivamente a operações de comércio exterior, né? As operações de importação e exportação. E é sobre isso que nós vamos falar, então, hoje. E, Patrick, a gente sabe, né, e fiquei muito feliz quando você trouxe isso e esse assunto também, que a Filos, ela teve a oportunidade de participar na construção do programa OEA aqui no Brasil, né, junto com a Receita Federal e também junto com outras empresas que participaram deste processo. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com a gente aqui como que foi esse processo, como que foi essa oportunidade da Filos participar desde o início, né, desde a estruturação, então, do programa dessa certificação OEA aqui no Brasil. Bem, Sheila, foi uma experiência assim, muito interessante, gratificante, porque a gente acredita bastante nesse programa que ele vem contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional, não só no aspecto de trazer negócio, mas também de fomentar negócios mais seguros, né? Na oportunidade, em 2014, teve uma publicação da Receita Federal convidando empresas do mercado para participar deste processo, né? Naquela oportunidade, a gente fez essa inscrição, participamos. Na época, o nome da Filos era M2V, né? A empresa continua a mesma, a Filos, o CNPJ é o mesmo, o quadro societário é o mesmo, a estrutura é a mesma, mas a mudança de M2V para Filos, ela nasceu, lógico, ela foi maturada dentro desse processo de pandemia, que a gente completou 10 anos de existência, e se posicionamos de uma forma diferente para o mercado, né? Trazendo alguns valores agregados, tecnologia, um processo de internacionalização, fazendo projetos globais com foco em Trade Compliance e OEA, então por isso que teve o nome de mudança. Então, na oportunidade, o nome era M2V, nós participamos junto com a Receita Federal, encabeçado pelo Procomex, tivemos várias reuniões e compartilhamento de experiências junto com a Receita, e assim, é muito gratificante saber que a legislação atual, de alguma forma, tem uma contribuição nossa, né? Ah, eu imagino, né? Uma grande oportunidade de participar e fazer parte desse, enfim, dessa modernização também, né? Porque a gente traz essa certificação OEA também como um passo muito importante que o Brasil está dando, que as empresas estão dando para serem empresas certificadas e trabalhar neste alinhamento, né, da operação. Então, com certeza, imagino que foi muito gratificante mesmo, né? Uma experiência muito rica. Que legal. E a certificação, então, OEA, como a gente comentou ali no início, ela vai muito além, né? Então, por vezes, a gente acaba caindo vou dizer assim, acho que num viés equivocado de achar que somente está ligado à operação de importação e exportação. De que uma empresa certificada OEA,
ela vai deixar este processo mais ágil. Isso tudo acontece, a gente sabe que sim, e é um grande benefício percebido pelas empresas que operam, né? Pelas empresas já certificadas. Elas percebem este benefício. No entanto, este é um resultado que se obtém de todo um outro grande trabalho que acontece, né? De um grande realinhamento também dentro da empresa, né? Com todos os departamentos envolvidos e possibilita, eu gosto muito de usar a palavra do provocar, né? E provoca, né, a empresa que está aberta ali a participar do processo de certificação, ela também oportuniza ser provocada por mudanças, por rever processo. Então, vai além, né, do que esse final. A gente acaba vendo, né, o final, o resultado. E eu gostaria que tu comentasse aqui um pouquinho sobre essa certificação, sobre a certificação OEA, no âmbito de uma ferramenta de gestão, né? A certificação como estratégica ao negócio. Até, Sheila, eu costumo falar, que minha fala às vezes é até um pouco polêmica, que eu digo que o OEA não tem nada a ver com comércio exterior. O OEA não é comércio exterior. O OEA ele é uma ferramenta de governança, de gestão. Quando você entra dentro dos critérios do OEA, você vai perceber que é um projeto multidisciplinar. Por exemplo, RH é fundamental dentro de um projeto desse. Se o RH não estiver atendendo os requisitos da norma, você não vai obter a certificação OEA. E às vezes as pessoas muito focadas na operação de comércio exterior, mas como é uma certificação de comércio exterior? Não. Quando você obtém uma certificação de operador econômico autorizado, o que é que ela reflete para o mercado? Você é uma empresa confiável. Como uma empresa confiável, Patrick? Você contrata bem, você acompanha bem seus colaboradores e no processo de demissão você também tem um processo robusto que não permite a descontinuidade do negócio ou algum passivo que possa gerar devido àquela pessoa que está saindo. Você tem um processo de rastreabilidade, de governança, a gente fala de TI. Né? Dentro desse processo de governança, de rastreabilidade, todas as informações, confiabilidade é auditável, eu tenho também a continuidade do negócio, eu tenho backup, certo? Então, se eu tenho um processo que eu tenho um problema no meu servidor, eu tenho como voltar à operação porque eu tenho backup. Aí eu trago um exemplo, você lembra das quedas das Torres Gêmeas? Inclusive a queda das Torres Gêmeas, elas foi um motor que acelerou a construção do programa de operador econômico, não o programa de operador econômico autorizado, mas o marco SAFE, que é a base de todo o programa de operador econômico autorizado. Né? A empresa tinha um escritório numa torre e na outra o backup. Ou seja, na hora que as duas torres caíram, a empresa deixou de existir e ela não teve continuidade de negócio. Então, veja, em nenhum momento aqui eu estou falando de comércio exterior, eu estou falando de TI. Aí a gente vai envolver outras áreas, né? A parte jurídica, contas a pagar. Patrick, contas a pagar, sim, como é que você fecha câmbio? Né? E aí, câmbio é um assunto que você domina bem, você sabe da complexidade, não tem os riscos envolvidos, você pode até ter economia, dependendo da forma como você fecha o câmbio. Né? Então, é um tema que as pessoas botam aí de segundo plano. Então, veja, eu estou falando de gestão, não estou falando de comércio exterior, estou falando que você pode ter uma boa governança, continuidade, contratar, ter pessoas capacitadas com perfis profissionais adequados para exercer aquela função e com o conhecimento que ela tem, ela não vai gerar um passivo porque ela conhece os riscos envolvidos. E como pano de fundo é o comércio exterior que vai dar logo esse processo. Você até comentou que não é só importação e exportação, a gente passa por planejamento, estoque, visão, fluxo de caixa. Então, para mim, o EA ele vai representar que uma empresa ela é robusta e ela tem bom relacionamento com o governo. Isso faz com que eu que estou no exterior quero contratar uma empresa aqui ou vice-versa, eu sei que eu vou ter previsibilidade, que aquela pessoa tem processo robusto, tem compliance, ela tem boa parceria, bom relacionamento com a aduana e com órgãos do governo, eu sei que ali ela não vai comprometer minha operação. Então, para mim, OEA não é comércio exterior, é governança. Sabe que eu, né, tive a oportunidade já de conversar, e aqui no canal também há outros 2 vídeos, né, falando sobre OEA. Tem o caso de uma empresa
uma empresa de produtos e também um agente de cargas, né, certificado. Eles trazem cada um, né, enfim, a sua experiência, o seu ponto de vista, o seu processo, né, como que foi o decorrer, né, e eles ambos também comentaram o quanto foi importante, né, este envolvimento e o quanto também é desafiador, porque precisa envolver todas as áreas, né? Mas o quanto isso, ao final, traz uma visão da empresa toda como uma empresa certificada, uma empresa com as boas práticas, né? Uma empresa alinhada para passar justamente essa garantia de confiança e de que o processo está redondo e justo, né? Ajustado como precisa ser, né? Então, eles ambos também trouxeram exatamente que vai ao encontro aqui do que você comentou, do envolvimento de todas as áreas e da riqueza que é. E realmente a gente acaba, no dia a dia, na prática, na fala, muitas vezes, olhando, né, a certificação somente lá para o fim, para aquilo que se percebe no dia a dia, mas não entende toda a outra, né, ou acaba não evidenciando tanto. Eu acho que a gente precisa, e esse vídeo é justamente para isso, né, Patrick, para a gente evidenciar todos os ganhos que tem, né, a riqueza que tem essa certificação para a gestão da empresa, né, então para a governança da empresa, né, e trazer também todos para a responsabilidade da operação, né, para a responsabilidade lá da engenharia, que talvez, né, precisa, né, colocar a informação como que precisa ser. Então, trazer todos com este senso de responsabilidade e pertencentes também ao negócio, né? Então, gosto muito quando você fala, gostei muito quando a gente conversou e você trouxe esse olhar, né, da governança, né, essa outra visão tão importante e que realmente acho que precisa ser cada vez mais, né, evidenciada, assim, falada, né, observada por todos nós, né? Então, vejo isso como fundamental. Bem, deixa eu aproveitar dentro da experiência de vocês, de todas as empresas que vocês já participaram, né, já conduziram, né, para fazer todo este processo. Se você pode comentar, assim, onde estão alguns pontos ou algumas etapas que costumam ser mais difíceis para a adequação da empresa, né, ao longo do processo, né? Enfim, aonde vocês identificam, opa, aqui é difícil, a gente sabe que existe uma questão, muitas vezes, pode ser um aspecto cultural, uma resistência abusiva à mudança, porque provoca mudanças, né? Isso é bem interessante, que eu acho que o maior desafio não está na operação, está na cultura. Porque o OEA, como eu falei, é uma ferramenta de governança. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de alta administração. Se a alta administração não compra o projeto, dificilmente você vai ter dificuldade você pode até obter a certificação OEA, mas provavelmente manter você vai ter muita dificuldade, né? Se você observar, tem tido algumas exclusões de alguns operadores decorrente de que não fizeram o seu dever indicado. Então, o primeiro desafio é cultural. As empresas precisam entender que tem que ser de cima para baixo, tem que ser a alta administração abraçando o projeto, abraçando o conceito de compliance, de governança e ter qualidade na informação. Acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o gerenciamento de risco. As pessoas não estão acostumadas a ter a visão de gerenciamento de risco. Então, o sistema de gestão de risco, quando a gente fala sistema, não estou falando de software, embora tem softwares para fazer esse gerenciamento. Estou falando da sistemática. Mapa de risco. Então, as pessoas acham que o mapa de risco, por exemplo, é um sistema de gestão de risco. O mapa de risco não é sistema de gestão de risco. O sistema de gestão de risco ele é composto, para mim, com 3 pilares. Política, mapa de risco e um comitê para fazer isso vivo. Porque um sistema de gestão de risco não é você entregou para atender o requisito da norma e validou e isso se tornou certificado. O sistema de gestão de risco é algo que você tem que rever com periodicidade. Então, o conceito de gestão de risco é uma dificuldade ainda para as pessoas entender, que às vezes confunde gestão de risco com não conformidade, aí tem uma confusão com nível de risco, isso eu vou me expor, então isso é um pouco de dificuldade. E o outro é processo, porque o OEA não é resultado final. Até eu falo, tem uma fala polêmica minha, que eu digo que o OEA, o importante não é ter a classificação fiscal correta. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você tem que classificar de qualquer jeito.
né? Eu estou dizendo o seguinte, que o mais importante é o processo do que o resultado final, como você falou dentro do processo de importação. Então, se eu tenho um processo robusto, onde quem classifica tem conhecimento, tem os datasheets, tem as informações necessárias, conhece a peça e ali conhece os atributos e ali faz o processo de classificação, a probabilidade da MCM ser errada é praticamente mínima. Por quê? Porque ele segue a NEST, a TEC, o TECNI, tem uma série de situações. Então, veja que o EA ele é processo. Então, procedimento, tem muitas empresas que têm dificuldade de ter essa questão escrita, e quando a gente fala com o processo de gestão de risco, é trazer essas áreas para dentro dessa governança, vamos dizer assim, engenharia, RH. Então, essas são, vamos dizer assim, as principais dificuldades. A alta administração comprar o projeto, se envolver no dia a dia, o sistema de gestão de risco, engajar as áreas que são multidisciplinar, porque não é só Comex, né? E ter os procedimentos escritos e formal e atualizado, e ter evidência disso. Isso dá no âmbito só de, vamos dizer assim, ela gasta energia, não investimento ou budget que tem que sair do caixa. O investimento é de pessoas, é de tempo, que não deixa de sair dinheiro, porque a sua hora tem um custo. Então, se você está então, tem um custo financeiro, mas ele não sai diretamente do teu caixa. Isso é modalidade de conformidade. Para a modalidade de segurança, a grande dificuldade são empresas que não têm sistema de monitoramento, de câmera, né? Que vai trabalhar no monitoramento de uma estufagem de contêiner, do recebimento, de uma expedição, de um controle de acesso, para que eu possa garantir que aquela carga não seja contaminada. Depois a gente vai falar com mais detalhes. Então, na dificuldade, na modalidade de segurança, que aí sim tem um investimento, é quando a empresa não tem sistema de monitoramento. E aí, essa é uma dificuldade, porque dependendo da estrutura da empresa, do budget, do tamanho da empresa, é um investimento muito alto, né? Às vezes, câmeras vão levar um cabo de rede, uma fibra ótica, um wireless, tem toda essa estrutura que precisa ser considerada. Então, esses são os principais desafios que uma empresa que vai entrar no EA vai enfrentar. Agora, uma frase minha também, né? Eu digo o seguinte: a água só corre num fluxo, e esse fluxo, ele é de cima para baixo, né? Então, se nós não temos a alta gestão, né, comprando o projeto, é muito difícil para conseguir executar. E muitas vezes a gente observa que quem está nos departamentos, ali no dia a dia, né, executando as suas atividades, entende, quer ver sentido na aplicação, porque reconhece os benefícios, né, deste envolvimento, deste compartilhamento também das responsabilidades, para que o processo seja mais fluido. Mas se a alta direção não consegue perceber isso, nada não vai para frente, de nada vai adiantar, né? Então, numa oportunidade também disseram para mim, assim, Sheila, primeira coisa que teve que fazer é vender internamente o projeto. E não foi fácil, mas foi ali que a gente conseguiu. A gente teve que ter muitos bons argumentos para vender este projeto internamente, para daí sim a alta gestão comprar e ele poder ser realizado, bem pelos pontos que você trouxe também. Porque além do investimento da orientação para conduzir o processo, tem um grande investimento de envolver lideranças, envolver pessoas de todas as áreas para participar, né, das reuniões, e daí cai neste grande valor que é o tempo. Então as pessoas também, né? Então é um monte de gente tendo que comprar aquela ideia, né, para que realmente ela possa ser realizada, e ter ciência de que as melhorias que vão ser apontadas, que são necessárias fazer, como, por exemplo, o investimento de câmeras, de ter essa segurança, também vai demandar o investimento da empresa. Então, há um valor, sim, percebido diretamente, fácil de identificar, e um outro tanto que está vinculado ao tempo dessas pessoas também, para poderem participar da melhor forma possível, para que todo o projeto valha a pena. E os ganhos, né, Patrick? O que a gente pode mensurar, assim, o que dentro da experiência da Filos, de todas as empresas que você já participou, o que a gente pode trazer e comentar com o pessoal de ganhos que vocês observam que as empresas elas passam a ter no momento que elas são certificadas, né? Eu até comentei antes e que um ganho que é percebido, que já trouxeram, é lá no final, né? Eu vou pegar
que é a agilidade, porque uma vez que passa por este processo e demonstra essa confiança, que é uma empresa confiável, acaba tendo um processo mais ágil. E isso é uma percepção. Além disso, assim, o que você pode trazer aqui para nós, comentar de ganhos que as empresas vão ter, podem ter? Vamos lá. Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria só fazer também uma observação, que o OEA não tem nada a ver com fiscalização. Uhum. Quando uma empresa passa pelo processo de certificação e ela contrata uma consultoria, a consultoria também não vai lá auditá-la. Ela vai trabalhar no processo, na governança. Então, acho que isso é importante só para deixar claro, porque algumas empresas acham que o fato da Receita Federal ir na empresa vai fazer um processo de fiscalização. Não, não é isso. O Centro OEA, ela vai entender como é que funciona a empresa no processo. Ela vai auditar a NCM. Ela vai ver como cria, como nasce a NCM até chegar no seu resultado final. Então, eu só queria fazer esse parênteses. Antes de falar dos benefícios, Sheila, eu gostaria muitas empresas, quando vai buscar um projeto dele, ela fala, qual o meu ROI? Né? Tá certo, tá certo. Esse ROI até, estava tendo uma aula de Management 3.0 com o professor Piazza, que ele fala que o ROI ele foi criado na época da Revolução Industrial, ou seja, alguns séculos passados. Né? A gente tem que ver agora o ROT, né, que é o retorno sobre a confiança. E o ROX é o retorno sobre a experiência do cliente que ele tem quando ele contrata você. Né? Então, dentro dessas premissas, eu gostaria de dizer o seguinte, que a pergunta mais importante não é qual o meu ROI. Para mim, lógico. É qual o custo de eu não estar dentro desse programa. Porque você, dentro desse programa, você aumenta o teu ROT e o teu ROX, ou seja, confiança. Por exemplo, tem empresas que não tinham perfil exportador, exportava, mas a partir do momento que ela adquiriu a certificação EA e a gente criou acordos de reconhecimento mútuo aqui na América do Sul, ela passou a ter uma visibilidade porque ela consegue ter previsibilidade, agilidade no processo de importação, produzir e entregar no curto espaço de tempo. Ou seja, ela tem ganho. Então, ela passou a aumentar suas exportações, por quê? Porque ela é uma empresa OEA, ela tem celeridade na aduana, tanto na entrada como na saída, e o principal, ela vai ter celeridade na aduana de destino. Então, veja, ela está mexendo na camada de negócio. Tinha um outro cliente nosso que eu comecei a prospectar, eu tive lá na oportunidade há alguns anos, hoje ele já é certificado, em janeiro, se não me falha a memória, um período. Ele disse, não, Patrick, nós vamos fazer lá para o segundo semestre, não tem muita pressa, e 15 dias depois ele fechou comigo. Eu, poxa, não entendi isso aí. Não, porque eu presto o serviço para uma empresa eletroeletrônica, ele oferece produtos nacionais de conteúdo importado, e a empresa, olha, você é um fornecedor local, mas seu produto tem origem estrangeira. Então, você importa. Se você importa, você pode comprometer a minha operação. Então, veja, ele mexe na camada de negócio. Então, esse é o primeiro benefício. Ele mexe na camada de negócio e, mais à frente, com o aumento da presença das empresas OEA dentro do programa, o processo de fiscalização vai aumentar, não como retaliação, gerenciamento de risco. A Receita pretende que 50% das operações sejam feitas por empresas OEA e ela vai focar naquelas empresas que têm risco alto já conhecido e buscar conhecer aquelas que têm risco desconhecido. Então, a interferência da Receita Federal nessas empresas que não são OEA irá aumentar. Então, é um benefício de negócio e é uma tendência global, porque o OEA não é local. Então, eu estou falando aqui na camada de negócio, mas vamos para o tal do ROI, que é do século passado, lá que nasceu na Revolução Industrial. Perfeito, você tem redução de custo de armazenagem, porque você pode trabalhar com períodos menores. Dependendo da tua operação, que você leva para uma zona secundária, zona primária, você pode reduzir, porque você vai ter previsibilidade no canal verde. Dependendo do tipo de empresa que trabalha com admissão temporária, que tem canal vermelho, isso aumenta o custo operacional, o custo logístico, ela vai ter canal verde, com isso ela vai reduzir o custo operacional dela. Que mais o que eu posso falar? Eu posso trabalhar com estoque mínimo, porque eu sei que tem previsibilidade. Se eu tiver um canal amarelo, vermelho, ele é similar a um canal verde. Estou fazendo uma analogia, né? Claro. Não entrar mas é similar a um canal verde de uma empresa que não é a. Então, aqui eu já tenho os custos operacionais reduzidos, né? Por ser uma empresa OEA, previsibilidade, maior nível de canal, entre outros aspectos, menor interferência da Receita Federal. Um dos benefícios também que vai ter agora com quem é OEA que utiliza a DUIP é o pagamento diferido, ou seja, você importa o mês todo e paga no mês subsequente, ou você vai ter 30, 40 dias de fluxo de caixa, certo? E tem um benefício que eu acho espetacular, que é o ponto de contato dentro da Receita Federal. Todo mundo acha que isso é intangível, para mim é tangível.
Só para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que é uma grande mineradora, e ela tem 3 minas em Minas Gerais. Ela tinha um benefício do ICMS, com a pandemia, ela desembaraçava em São Paulo, no Rio, mas tinha o benefício do ICMS. Com a pandemia, ela perdeu porque a Cefaz de Minas tirou, e aí imagina uma empresa que é mineradora, que é commodity, o volume financeiro, tanto de quantidade financeira muito alto, porque você sabe que o custo é muito alto, né, para você ter uma rentabilidade você tem que ter um volume gigantesco, ela perdendo o benefício do ICMS. Imagina quanto isso não vai afetar a margem, que é pequena quando você fala de commodity. O que foi que nós fizemos? Entre em contato com o teu ponto de contato, até brinco que a gente criou o despacho sobre trilhos, né? Mas não existe hoje, mas é mais ou menos assim. Entre em contato com o teu ponto de contato dentro da Receita Federal. Eu deixei de ganhar 3 dígitos no mínimo, mas meu cliente deixou de gastar 4 dígitos. Ele entrou em contato com o ponto de contato, ele articulou com um porto seco próximo da região, que tem uma próxima estação de trem, e ele fazia uma DTA para esse porto seco, que não tem estrutura de trilho, e aí é feito uma sinergia no momento que o trem passava, olhava, fazia validação, fazia DTA e desembaraço. Você já imaginou um fiscal da Receita Federal articular tudo isso para você? Então, esse é um dos benefícios. Até quando eu falo isso, o pessoal pensa que eu estou vendendo uma viagem para Manaus para pescar, para o Mato Grosso, que isso é história de pescador. Não, isso é real. Então, você cria um relacionamento diferente com a Receita Federal. Não tem preço isso aí. Então, se você com o EA teu custo empatar, em termos de valor financeiro perceptível, como você falou, você está ganhando muito mais com isso, porque você tem um selo de segurança, tem bom relacionamento, os benefícios que estão por vir, que estão sendo construídos, você já tem dentro do programa, então você vai gozar primeiro dentro desses benefícios. Então, para mim, esses são os benefícios tangíveis, intangíveis e perspectiva de negócio. O mundo todo já está pautado sobre essa plataforma. Nós já temos mais de 90 países em operação com o EA. Então, se 90% está China, União Europeia, Estados Unidos, México, praticamente todos os países da América Latina, 90% do fluxo do comércio internacional já está pautado pela essa plataforma de relacionamento, né? Cada vez mais vamos nos fortalecer. Então, você precisa estar dentro. Se o comércio exterior é importante para você, se você estiver fora, provavelmente você vai ter algumas dificuldades. Não como retaliação, é porque você não está dentro do sistema que é o que está sendo construído globalmente. Nossa, que perfeita abordagem, né? Porque realmente a gente precisa separar, né, os custos tangíveis, né, os ganhos tangíveis e intangíveis, e o quanto o intangível se sobressai, né, ao tangível pela forma como ele é exponencial para os negócios, né? Então, os ganhos, eles são muito grandes, né? Adorei o exemplo que você trouxe dessa empresa, né? O quanto ela pôde movimentar mais a exportação dela a partir do momento que ela é certificada. E justamente não é uma certificação local. Quando nós falamos da certificação OEA, não é para negócios, né? E local aqui no Brasil. Não. É essa visibilidade que ela dá para o comércio global, né? O mundo todo está cada vez mais, né? Os países e as empresas aderindo a isso, justamente porque é o fluxo, é natural e eu acho que nós estamos passando por uma curva onde não é a empresa decidir se ela quer ou não quer fazer o programa. Acho que a percepção ela precisa ser outra. Eu quero continuar com o meu negócio ou eu não quero continuar com o meu negócio? Se eu quero continuar com o meu negócio, eu preciso me adaptar. Porque eu posso, talvez, não estar fazendo a operação de forma direta, uma exportação, por exemplo, atuando com o mercado externo de forma direta, mas se eu sou fornecedor de uma empresa que atua no comércio internacional, ele vai acabar exigindo isso de mim, porque vira um fluxo, né? Vira uma cadeia, vai um dependendo, um demandando do outro, lógico. Começa com alguns primeiros, mas isso vai virando um efeito cascata, quando vê todas as empresas vão estar participando disso. E um momento, e por isso que eu gosto de dizer que o OEA, esse momento é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, porque está forçando também as empresas a parar e reavaliar esse processo e identificar o quanto isso é importante, só que vai acabar criando uma divisão, uma grande divisão, né? Então, acho que está num momento assim que os empresários precisam não pensar em ter ou não ter a certificação, e sim na continuidade ou descontinuidade do seu próprio negócio, né? São formas, às vezes, diferentes que a gente pode estar provocando um pensamento que auxilia também na percepção da operação como um todo, né? Então, às vezes, mudar, né, a pergunta ou o ponto de reflexão, acho que pode colaborar bastante com
com a percepção e a tomada de decisão, né, dos envolvidos, né? Agora, e o tempo? Estamos falando, né, da certificação, da importância dela, mas temos isso em 30 dias, né? Normalmente a gente quer ser imediatista. A gente sabe que não é, até mesmo por todo o envolvimento, né? A complexidade também, que você muito bem já comentou. Então, a gente sabe que não é assim, não é rápido, não é tão rápido, não é toque de caixa, precisa ter este preparo e o tempo necessário. Mas, em média, Patrick, o que a gente pode dizer assim que tem levado para as empresas iniciar esse processo, fazer as adequações, até obter a certificação? A gente sabe que varia muito também do momento que a empresa está, né? Tudo depende de uma empresa que precisa corrigir muitos processos de uma empresa que não precisa corrigir tantos processos, né? Com certeza essa é uma variável que impacta muito no tempo dela. Mas como uma média, assim, o que você pode comentar aqui que tem levado? Olha, um ponto importante, o tempo ele vai, como você vai fazer, ele vai depender muito da maturidade da empresa, certo? Mas eu diria que de 4 a 6 meses é um tempo inicial. E aí, algumas empresas dá mais ou menos. Vou falar da modalidade de segurança, certo? A modalidade de segurança, ela é para o exportador e para os intervenientes, agente de carga, transportador, os REDEX da vida, portos e aeroportos, né? Dependendo da quantidade de câmeras que tenha que ser implementado, a questão não é nem o tempo do processo, mas sim de fazer budget, reservar, pagar, instalar. Então, isso pode ser 1 ano, 2 anos, 3, 2 anos já é muito, né? Mas vai entre 1 ano e meio de projeto, certo? Se é uma empresa que já é madura em termos de controle de sistema, aí a gente vai botar 3 a 6 meses para esta modalidade, que é ajustar o processo. Quando a gente vai para a modalidade de conformidade, a maior dificuldade é você ter os procedimentos mapeados e escritos, né, e as evidências. Então, é um projeto que vai de 5 a 6 meses. Se a empresa já tem procedimento e é só ajuste, 5 a 6 meses. Se ela não tem nada, aí eu diria que é 9 a 9 meses, 1 ano de projeto. No passado, eu tive projetos de mais de 1 ano e meio, né? Porque era no início da legislação, muitas mudanças, então isso dificultava. Como a gente encontrou todas essas dificuldades, hoje, mesmo a empresa não tendo experiência, dependendo da forma como a gente fecha o negócio, a gente vai fazer todos esses processos de forma mais célere, vai aí de 6 a 9 meses, uma empresa que não tem nada ainda. E eu gostaria de ressaltar, o OEA não é para empresa grande, nem para empresa pequena, só para empresa grande, é para qualquer empresa. Porque os controles que eu tenho que ter para uma empresa grande é diferente dos controles que eu tenho que ter para uma empresa pequena. Então, cada empresa tem a sua característica, a gestão de risco. Por exemplo, uma empresa eletroeletrônica, eu tenho que ter escolta, tenho que ter câmera em tudo que é canto. Uma empresa química, eu não preciso de escolta, não preciso de câmera em tudo que é canto. Então, o custo é dependendo do risco do negócio. Mas um ponto importante que às vezes demora a implementação é a questão cultural. Por exemplo, o agente de carga é um dos exemplos mais clássicos e é o que mais tem dificuldade de se adaptar à certificação OEA. Por quê? O agente de carga acha que ele não é responsável, dentro do âmbito do OEA, da questão do lacre, da integridade da carga. Mas eu não mexo com lacre, eu não mexo com isso, eu não transporto. Mas dependendo do agente de carga, ele contrata o transporte. Então, ele é responsável também pelo transporte, mesmo sendo uma outra transportadora. Então, ele é responsável pela integridade da carga. E ele costuma demorar a assimilar isso, que ele tem que verificar lá. Então, essa mudança cultural, às vezes você tem dificuldade porque você precisa fazer um processo de conscientização. Por isso, na nossa metodologia, antes de iniciar o projeto, é treinamento. Treinamento para as pessoas entenderem o conceito de cada critério que a Receita Federal espera, que o OEA não tem nada a ver com o Incotermo, o que eu negocio tem a ver com a segurança da cadeia logística. Então, vai além do que quem é responsável pelo quê. Né? Eu posso até ter comercialmente a transportadora como responsável e eu vou cobrar dela, mas eu, como OEA, sou responsável pelo transporte. Então, essas mudanças, às vezes, também requer um tempo. Mas eu diria que um projeto com maturidade, com um prazo que dá para você digerir e assimilar isso, de 4 a 6 meses é um tempo interessante. Aí tem o tempo da receita. Isso. Que pela legislação é 3 meses, né? No passado, a gente, com a pandemia, a modalidade de segurança ficou prejudicada, eles pararam de certificar só o conformidade, depois voltaram a certificar o segurança
via plataforma como Microsoft Teams, e aí a coisa começou a ter fluidez. Então, eu diria que 3 a 4 meses uma empresa de fato tem a sua certificação. Hoje está prejudicada porque nós estamos numa movimentação de greve, né, que está, e alguns fiscais da Receita Federal do Centro-OEA aderiram a esse movimento, então as certificações que estão em análise estão um pouco, são paradas, vamos dizer assim. Entendi. E, Patrick, a empresa, passando pelo processo, então, estando certificada, no momento que ela é certificada pela Receita Federal como uma empresa OEA, essa certificação, ela tem uma validade de tempo em tempo, precisa se retomar o processo ou apresentar algum dossiê de documentos que evidencie a manutenção, enfim, para a Receita. Há alguma validação que, enfim, de tempo em tempo precisa passar por este processo? Como que funciona? A certificação ela é dada por tempo indeterminado, mas caráter precário, ou seja, eu posso revogar a qualquer momento, certo? Eu posso perder, mas a validade da certificação é por tempo indeterminado. Uma vez certificado, você, atendendo os requisitos e a manutenção, você vai se manter certificado, a não ser que lá na frente o programa deixe de existir, aí não tem como você ser certificado, porque não existe mais. Que eu acho que isso não vai acontecer, né? Se acontecer, a gente vai para um outro step, que era quando nós tínhamos o linha azul e foi para o OEA, então é uma evolução. Mas a empresa, ela anualmente precisa atualizar seus documentos, não só atualizar, está aqui a versão 1, está aqui a versão 2, você precisa explicar que o que você fez de procedimento, por que você alterou, o que foi, o que teve de melhoria, cadê as evidências que aquilo está funcionando, porque a gente não trabalha com gerenciamento de risco, eu estou dizendo que meu risco é baixo, certo? Como é que eu garanto que ele é baixo? Eu tenho que ter algumas evidências. Então, você tem que anualmente demonstrar se houve mudança no processo, na estrutura, você tem que apresentar, e por que você, às vezes, está mantendo o que estava quando você protocolou. Então, anualmente tem essa obrigatoriedade. E a cada 3 anos, a Receita faz uma revalidação, presencial ou remota, né? Então, esses tempos em tempos. Se dentro desse anualmente, a Receita analisa documentalmente e vê que você se perdeu, não atendeu, não tem evidência, ela pode te dar uma advertência, excluir temporariamente do programa e depois definitivamente, se você não atender, né? Então, você pode sair do programa a qualquer momento se você não der continuidade nos seus processos. Então, essa é a lógica. Não tem data de validade, mas tem caráter precário. Anualmente, você atualiza os teus processos, as evidências que aquilo está funcionando bem, e a cada 3 anos tem uma validação por parte da Receita. Podendo se estender para 5. Isso está na legislação. Mas também eu entendo que a Receita pode fazer antes. Porque é relação de confiança, é parceria. Então, se ela julgar que é necessário, talvez eu entenda que ela possa fazer antes também. Perfeito. Então, lembra quando eu falei no início da minha fala que o OEA ele é um negócio vivo? Ou seja, se a Receita vir amanhã aqui, eu estou preparado para ela. Ela não vai vir de surpresa porque não tem pegadinha, não é fiscalização, mas olha, eu quero ir amanhã, eu quero trabalhar sobre esse tema. Se eu não estiver preparado, eu vou ter dificuldade de receber. Mas se eu estiver preparado, seguindo o meu fluxo, os meus processos, eu vou receber ela sem nenhuma dificuldade. Então, precisa ser um processo vivo. E a gente sabe que, na prática, muitas dificuldades podem surgir no manter, até mesmo por mudança de colaboradores, de responsáveis, ou às vezes, depois eu faço, e no dia a dia, no corre-corre da operação, deixar aquilo de lado, né? Então, da importância de entender que a certificação OEA, a forma como eu vejo, né, e vou comentar aqui, ela é uma certificação para sempre. Precisa se manter certificado sempre. Não é se preparar para obter a certificação, não, né? Esse é um passo. Depois ela precisa estar no DNA, no dia a dia, né? E a empresa, então, encontrar as formas de como manter, sabendo que movimentos vão acontecer de forma natural, isso em todas as empresas, sem qualquer exceção, né? Então, quando a gente fala de etapas para certificação, estaria correto, me corrige, por favor, né, Patrick, mas é a empresa entender que faz sentido, que ela precisa, né, buscar se adequar, né, a esta certificação, enfim, trazer isso como estratégico, nessa governança para o seu negócio. Então, precisa fazer sentido, né, a gestão precisa comprar a ideia, então tem que vender internamente. Neste momento, a empresa ela pode optar por fazer um processo sozinha ou ela pode optar por
contratar uma empresa que tenha a expertise de orientar os caminhos que precisam seguir. Não é uma empresa que certifica, não, é uma empresa que a orienta neste caminho e faz essa interlocução, então faz este processo. Pronto isso, né? É o prazo que a Receita se informa, se faz um pedido para a Receita Federal vir auditar a empresa, fazer, é isso, passa por um pedido, e daí tem o prazo da Receita Federal, então, vir de forma presencial ou né, por um formato remoto, fazer, né, enfim, a verificação, o processo dela, para comprovar que está tudo ok, e daí, então, o último passo é a emissão do certificado. É essa a lógica? É isso mesmo, né? A empresa faz a concepção, compra o projeto. Um ponto importante, antes de falar, reforçar o que você falou, né? Ratificar, aliás, ratificar, desculpa, o que você falou. Existe a diferença de você ter a certificação e ser certificado. Então, as empresas precisam buscar ser OEA, não ter o OEA. É a diferença. Ser está no sangue, está na essência, é no dia a dia. E o OEA, ele não quer dizer que você não tenha erro. Como você falou, às vezes, vou deixar não dar loucura, deixar isso aqui para fazer depois, isso pode acontecer. Na verdade, isso vai acontecer, certo? Qual é a diferença? Uma empresa OEA, ela consegue identificar dentro desse processo e corrigir. Se isso for recorrente, ela vai fazer um plano de ação para que aquilo não seja recorrente, certo? Se for pontual, é pontual, segue, mas está lá registrado, então ela tem a gestão OEA, é isso. A Receita não espera que uma empresa seja perfeita, porque não existe. Não existe. Com a dinâmica, com a mudança, às vezes você acordou de mau humor, você esqueceu, perdeu a memória, isso vai acontecer, mas o processo vai, em alguma fase do STEP, identificar que tem uma não conformidade, volta e corrige. Se é recorrente, eu preciso mudar o processo. Se não é recorrente, é pontual. Eu acho que é o primeiro ponto. Mas, dentro do time de implementação, né, a empresa faz um risk assessment, avalia o que tem de aderente, entende o processo, fez os ajustes que precisam ser feitos, protocolo. A Receita, ela vai dizer que vai admitir o teu processo, ou seja, você é admissível, eu vou analisar o teu processo, a partir daí ela vai avaliar a segurança da empresa, que ela vai avaliar os critérios de segurança, que é o bloco 2, que é a elegibilidade, né, a solvência financeira, a empresa tem sistema de gestão, tem uma série de critérios, né? E ela vai interagir com a empresa sobre dois aspectos. Um é saneamento, informações adicionais, isso pode acontecer, antes dela ir vir avaliar, porque ela vai analisando a parte documental. Se ela se deu por satisfeito, ela pode solicitar informações adicionais ou já marcar direto a visita de validação. E no dia tem um roteiro, né? Ela faz toda a validação, ao final ela faz uma reunião de encerramento e já diz se a empresa será certificada ou não. Aí, sendo certificada, a empresa aguarda aí alguns dias, né, para que seja publicado no Diário Oficial, aí de fato ela entra dentro do circuito. Mas o fluxo é o que você comentou mesmo. Perfeito, perfeito. Gostei muito enfim, da contribuição dessa diferença entre o ser e ter, porque muda completamente, né? Então, é realmente esse pertencimento, né? Trazer para dentro da cultura e do dia a dia, né? Então, ser uma empresa OEA, né? A partir do momento que ela né? Ela se sente assim, naturalmente as movimentações internas que acontecem não vão gerar, né, grandes impactos, enfim, e é assim, a gente vai corrigindo sempre, e é dia a dia, cada dia é um dia, né? Patrick, que ótimo estar conversando contigo, falando sobre esse assunto, muito rica a tua contribuição, né? Sou muito grata, de novo, pelo teu tempo, pelos teus comentários, pela generosidade de compartilhar tanta informação aqui, né, neste vídeo aqui que vai ficar disponível no canal. E eu gostaria aqui de estender, né, eu brinco, é 1 minuto, não é 1 minuto, eu gostaria de estender aqui um tempo para alguma observação adicional que você queira fazer, enfim, alguma observação, alguma recomendação, alguma dica, algum puxão de orelha que você queira dar, que você queira contribuir. Então, por favor, fique à vontade. Sheila, na verdade, eu só queria externar minha gratidão pelo convite, né? Tenho visto aí o conteúdo que você tem publicado no seu canal, com certeza tem ajudado bastante pessoas, tem trazido insights ou direcionado, às vezes você não ajuda diretamente, mas você traz um insight e ali você mostra o caminho. Então, acho que isso é de uma generosidade, você compartilhar conhecimento, muito importante. Então, eu gostaria de externar minha gratidão a você pelo convite, né, de contribuir. E consolidando com relação ao OEA,
o que eu tenho a falar, as empresas precisam ter uma visão de longo prazo, certo? E com essa visão de longo prazo, avaliar tudo que está sendo tratado a nível global, que vai interferir diretamente nas operações. Isso é se o comércio internacional, que é o nosso tema aqui, faz parte da estratégia da empresa, é algo que é importante, é relevante dentro do negócio. Então, as empresas precisam ter uma visão do que está sendo construído, não o desembaraço em si, porque isso já morreu, não existe mais, assim, lógico, existe o desembaraço, aqui não estou dizendo que não vai ter o despachante, não, mas isso é outra perspectiva. Se nós não levarmos o comércio exterior para uma camada mais estratégica, a gente vai continuar no operacional. Então, eu convido as pessoas que estão dentro do comércio internacional na operação e têm uma visão muito operacional, que elas comecem a perceber que ela tem uma participação estratégica fundamental dentro de uma empresa, dentro de uma companhia. Ela influencia no custo final do produto, no markup, na rentabilidade da companhia. Então, a gente precisa ter algumas habilidades diferentes que tínhamos há 2, 3 anos atrás, né? Uhum. Então, o que eu posso dizer é que o OEA, ele traz esse conceito, ele traz a governança para o comércio exterior, ele traz uma relevância para os profissionais de comércio exterior dentro desse cenário, dentro da estratégia da companhia. A estratégia da companhia não decide mais qualquer coisa se não tiver o comércio internacional, o supply chain envolvido dentro desse processo. Então, eu entendo que aqui tem uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento do comércio internacional, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de novas culturas mais seguras, né, de bons relacionamentos. Então, a gente tem uma oportunidade, né? Foi plantada a semente, né, que o OEA nasceu, está plantando. Agora, a responsabilidade maior não é da Receita Federal, não é do governo, é da iniciativa privada em regar essa semente que eu acho que vai dar bons frutos aí para todo mundo. Nossa, que ótimo! Eu tenho certeza que vai dar bons frutos, né? E o objetivo é esse, né? Do canal, dos vídeos, do material que a gente gera aqui, é poder provocar o plantar a semente. Né? Provocar, pensar diferente, é contribuir com experiências. Quando a gente fala da área internacional, comércio exterior e todos os seus intervenientes, são muitas as etapas, são muitos os envolvidos. Então, quando a gente tem a oportunidade, como essa que nós estamos tendo agora, de poder conversar e trazer um pouquinho da experiência, sempre acredito, e é por isso que eu sigo aqui, eu acredito que vai fazer sentido para alguém. E se fizer sentido, tá valendo. Né? Acho que o objetivo foi alcançado, é isso. Né? Então, gerar conteúdo, compartilhar a experiência e mostrar, bem, ó, eu já fiz, deu certo, eu não fiz, não deu certo, não vai por esse caminho, vai por aqui, pensa diferente. Então, é isso, acho que essa riqueza que a gente troca quando a gente compartilha as experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada pessoal e profissional também. Novamente, Patrick, muito obrigada. Agradeço muito a Filos pela participação aqui no canal, por toda a contribuição que você fez. A todos que estiveram conosco até este momento, muito obrigada. Um abraço do tamanho do mundo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!